A mentalidade mudou, o mundo mudou. Os problemas e os desafios humanos mudaram. A Bíblia não satisfaz mais plenamente. Temos uma nova realidade. Não faz muito, um pregador evangélico bastante popular nas mídias sociais aqui no Brasil, declarou que a Bíblia precisava ser atualizada. Alguns se lembram desse contexto. A Bíblia precisa ser atualizada. O ponto dele, na verdade, era o homossexualismo. Ele defendia o homossexualismo, como a Bíblia condena o homossexualismo, ele diz que a Bíblia precisa ser atualizada. Mas ele fez algo ainda mais sutil, o argumento dele foi ainda mais sutil. Ele usou a questão da escravidão. Ele diz, estão vendo? No Novo Testamento, o Novo Testamento endossa a escravidão. É esse o Novo Testamento que vocês vão seguir com relação à nossa ética sexual? Vocês entenderam a tática dele? Fragilizar o que a Bíblia diz acerca de sexualidades alternativas, ao alegar que a Bíblia defende a escravidão. Me mostrem um único texto em que a Bíblia defende ou endossa a escravidão. Assumir a escravidão numa realidade em que 1/3 da população do Império Romano era de escravos. 1/3. Assumir que esta era a realidade não significa endossar, não significa apoiar. Mas este não foi um exemplo isolado. Vivemos num mundo pós-cristão, como eu já lhes disse no princípio, que os fundamentos do cristianismo não são apenas colocados em dúvida, eles são rejeitados, são desprezados, são ridicularizados. Se você quiser ganhar likes no seu Instagram, ridicularize a Bíblia. Experimente falar, não, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Veja quantos vão curtir o seu post. Vivemos numa sociedade pós-cristã. O cristianismo está em declínio. Temos até exemplos de pastores e teólogos que têm sido parte desse processo. Douglas Murray, um escritor norte-americano, escreveu 5 anos atrás, publicou 5 anos atrás um livro, que em português o título seria A Loucura das Massas. The Madness of the Crowds. A loucura das massas. Gênero, raça e identidade. E na introdução do livro, esse autor diz o seguinte: nós estamos testemunhando um grande enlouquecimento das massas, no público e no particular, diz ele. As pessoas estão se comportando de modo irracional, como uma manada sem controle, febril e completamente enlouquecida, diz ele. Ele se refere a essa cultura contemporânea. E destaca que já é mais que tempo para confrontarmos as verdadeiras causas daquilo que está errado com o mundo cristão. Ele diz que vivemos por mais de 1/4 de século, por mais de 25 anos, num contexto em que as nossas grandes histórias, as nossas metanarrativas, a nossa compreensão da realidade desmoronou. E no vácuo, temos tentado introduzir explicações e significados oriundos em nós mesmos. Oriundos em nós mesmos. As pessoas voltando do trabalho, ônibus lotados, comprimidas umas às outras, quietas, tentando por si mesmas entender as questões mais fundamentais da vida. Quem sou eu? O que sou eu? Por quanto tempo posso aguentar isto? Por que eu tenho que me submeter a isto? Para onde vou?
são perguntas que têm que ver com o propósito da vida. Em últimas palavras, em palavras simples, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Não faz muito, dos canais de televisão mais influentes na Inglaterra, a BBC de Londres, anunciou um novo filme para ser exibido nas escolas a alunos de 9 a 12 anos de idade. 9 a 12 anos de idade. No filme, alega-se, defende-se, que existem mais de 100 diferentes identidades de gênero. Mais de 100. Num filme oficialmente preparado para crianças de 9 a 12 anos de idade. Melanie Phillips, uma judia praticante, inicia seus comentários sobre o filme perguntando: como chegamos a este estágio em que tais absurdos sem nenhum sentido são difundidos pelos nossos avatares culturais? Como chegamos a isso? Como chegamos a esse estágio em que no exato momento em que você chama algo de absurdo e sem sentido, alguém se levanta e diz: você não pode dizer isso, absurdo, sem sentido. Imagina, isso não é politicamente correto. Talvez seja absurdo para você, mas não é para o outro, não é para mim. Não é para mim. Esse discurso é homofobia, discurso de ódio, pare com isso. Não há mais parâmetros. Não há mais padrões. Mas por que essa Melanie Phillips se refere a isso como algo, como um absurdo e sem sentido? Por quê? Simplesmente, você se lembra do que eu falei? Ela era uma judia praticante. Simplesmente porque ela lê o Antigo Testamento. Simplesmente por isso. Ela compreende que Deus existe. Ela compreende que Deus é o Criador e que há um propósito na vida humana. Mas isso parece não importar mais. No mundo pós-cristão em que vivemos, os valores bíblico-cristãos não são mais aceitos. E aí nós somos deixados a substituí-los por qualquer coisa, mesmo que seja ridiculamente absurda e sem sentido. Se eu deixo um parâmetro, eu sou deixado, então, o que me sobra é o vácuo, é o vazio. E eu vou preencher esse vazio da forma como eu bem entender. Não há parâmetros. Não importa quão irracional, quão ilógico seja. Mesmo que contrarie os mais básicos princípios da biologia, da lógica, da experiência humana. A história do pecado, da graça, da necessidade de arrependimento. Quantas pessoas ainda acreditam nisso? De dentro da igreja. Quantas pessoas não minimizam e até rejeitam estas verdades. E o que é que nós temos no lugar? Nós temos no lugar um cristianismo, uma fé, um evangelho que é, na verdade, centrado no homem, não mais em Cristo. Um evangelho humanístico. Para muitos, Jesus não passa de um grande mestre moral. E a seção mais importante da Bíblia é o Sermão da Montanha. Sim, o Sermão da Montanha é importante. Ocupa quase 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Mas vejam quantos capítulos Mateus dedica para a história da paixão de Cristo. Quantos capítulos Marcos dedica para a história da paixão de Cristo. João, metade do seu evangelho é a história da paixão de Cristo. Vamos para os apóstolos, vamos ver qual é o centro da mensagem apostólica. É Cristo e sua cruz. Contra o pano de fundo do pecado.
Pecado. Uma vez ouvi de alguém, pecado é uma palavra rançosa hoje em dia. E olhem, quase 40 anos atrás, eu falava a um grupo de universitários adventistas, e eu falava sobre pecado. Uma jovem muito distinta se levantou e falou: eu não posso concordar com essa ideia de pecado, que nós nascemos em pecado, que nós temos uma natureza pecaminosa. O ser humano é produto do meio. Isso é o que dizem as ciências sociais. Quando rejeitamos a palavra, nós vamos preencher o espaço, o vazio, com qualquer coisa. E os avatares dessa cultura, cega e sem rumo, insistem em qualquer coisa. E multidões são arrastadas e levadas a acreditar que é verdade. Ecologia. Ecologia se tornou uma verdadeira religião hoje. É uma verdadeira religião. Existe o pecado original. Todos nós estamos destruindo a natureza. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos nos arrepender, mudar o nosso jeito de viver. A Virgem Maria do clima, aquela jovem ativista sueca, os missionários do clima estão por toda parte, pichando, bloqueando, criticando, acusando. É a religião do clima. São os missionários do clima. Em muitas partes da Europa e América do Norte, essa nova religião tem substituído o cristianismo como fonte de autoridade e do comportamento humano. De onde veio isso? De onde veio isso? E aqui eu quero que vocês me ouçam bem para não me compreenderem mal. Não há nenhuma dúvida que vivemos num planeta que está sendo agredido e que está sofrendo violentamente. Desde o início da Revolução Industrial, no século XVIII, a busca, em primeiro lugar, por carvão, por ferro, e o mundo tem sido cada vez mais agredido. Os recursos naturais têm sido explorados de maneira desenfreada para fazer frente a uma demanda cada vez maior de produtos industrializados. A imaginação e a criatividade do ser humano parecem não ter limites, mas os recursos naturais têm limites. Eles são limitados. Estamos vivendo num planeta que está morrendo aos poucos. Interessante que Paulo já dizia em Romanos 8, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Esta é a realidade do mundo. Toda a criação geme e suporta angústias. E qual é a causa? É possível destacar um fator em relação aos outros? Não, não é possível destacar um fator. É um conjunto de fatores. Mas a sociedade de hoje vem sofrendo uma verdadeira lavagem cerebral, humanística, pós-moderna, em que a Bíblia, o cristianismo, não significa mais nada. Eu não quero aqui discutir estratégias sobre como alcançar os pós-modernos. A minha preocupação é com os de dentro, é com você, é comigo, é com as minhas filhas. O que é que está acontecendo? Como resolver o problema da igreja que está sendo afetada por isso? Que visão de fé estamos passando para os de dentro? Os líderes, pastores, líderes, anciãos? De que fontes temos bebido? Que conceitos temos alimentado? Me diga uma coisa, qual é a última coisa que você lê antes de ir para a cama? É a Bíblia ou são as postagens do seu Instagram? Qual é a primeira coisa que você lê quando você acorda? É a Bíblia? Ou você vai nas mídias sociais? Não há como não ser influenciado desta forma. Não há como. James Stewart, um teólogo escocês,
falando aos estudantes de teologia da Universidade de Yale em 1950. Ele disse o seguinte: ele os advertiu sobre o perigo de abraçar uma visão das Escrituras que é vaga do ponto de vista teológico e nociva à medida em que se visa acomodar a cultura predominante, acomodar a fé, acomodar a visão das Escrituras à cultura predominante. É a fé sendo mudada pela cultura, em vez do contrário. A fé deveria mudar a cultura, não ser mudada por ela. Quando a fé passa a ser mudada pela cultura, afetada pela cultura, então a fé perde a sua relevância. A igreja perde a sua relevância. Quantos de nós, por exemplo, estamos prontos para defender a ética bíblica quanto ao casamento? Casamento heterossexual, monogâmico e até que a morte os separe. Quantos de nós? A Bíblia não é clara a respeito, seus ensinos não são mais normativos. Precisamos atualizá-los, ajustá-los às necessidades, mentalidades e preferências de hoje. É a cultura ditando as regras, ditando as normas. A fé, a igreja, a Bíblia perdem a sua relevância. A igreja perde a sua relevância. Como cristãos, estamos nós prontos para defendermos o claro assim diz o Senhor? Estamos nós praticando o assim diz o Senhor em nossa vida? Sabe, nós não precisamos criar guerras desnecessárias, levantarmos cartazes em praça pública, sairmos com a Bíblia em praça pública e dizer, vocês estão errados, vocês vão queimar no fogo do inferno. Não precisamos criar situações desnecessárias, ser duros, ser inconsequentes. Paulo fala em Efésios 4,15, dizer a verdade em amor. Dizer a verdade em amor. Mas estamos nós dispostos a realmente dizermos a verdade como ela é? Estamos nós? Tudo se reduz a um ponto: a autoridade e a prioridade das Escrituras. Diante de uma cultura cada vez mais cega, em ruínas, uma igreja cada vez mais confusa, em meio a tantos cristãos transigentes, condescendentes e até mesmo irresponsáveis, Deus nos chama para sermos fiéis. Deus nos chama para sermos fiéis. Lembrem-se, Deus não nos chama para sermos politicamente corretos. Ele nos chama para sermos incondicionalmente fiéis. Para isso precisamos nós mesmos ser transformados pela palavra. Foi isso que Paulo disse a Timóteo. Precisamos ser transformados. Como eu já disse, é muito fácil conhecer tudo sobre a palavra. Mas se esse conhecimento não descer os 45 centímetros que separam o cérebro do coração, de que adiantam? De que adianta? Conhecer a Bíblia não é o bastante, se esse conhecimento não nos transformar, não nos inspirar, não for para nós, não continuar sendo uma fonte de verdade e de fé. Que Deus nos abençoe.